Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza! Ó, não se esqueça que mês de abril tem caixa assombrada disponível com o tema Anjos. Não perca, garanta a sua, tá bem legal, tá? Principalmente para você fazer uma limpeza aí no seu ambiente, na sua casa, chamar os anjos para proteção, tá bom? Bom, vamos então para o primeiro relato desta noite, que é este daqui, uma noite incomum. Vamos ver do que se trata. A experiência que acabara de viver me fizera chegar em casa com calafrios. Deixa eu só ver se é um moço. Olá, Ana, Matheus Assombrados. Estou compartilhando com vocês um estranho episódio que aconteceu comigo há alguns anos. Se acharem interessante para narrar em seu canal, fiquem à vontade. Não há menção de nomes, portanto pode ler na íntegra sem qualquer preocupação. Tudo aconteceu exatamente conforme narrado. Abraço e sucesso para vocês. É um moço que nos conta. Então, voltando aqui, ó. A experiência que acabara de viver me fizera chegar em casa com calafrios. Senti a língua pesar ao chamar minha esposa no portão. Definitivamente, aquela estava sendo uma das noites mais incomuns da minha vida. Minha casa fica fora da cidade, cerca de 4 quilômetros de distância. Creio que por conta da minha origem rural, aprecio tanto morar afastado da urbe. Gosto de poder contemplar um belo céu estrelado, dormir ouvindo as corujas chirriando ao longe, chirriando, coruja chirria. Eu me lembro agora de chirrim, chirrion. Não sabia que coruja chirriava. Eu achava que piava. Mas, ó, dormir ouvindo as corujas chirriando ao longe e acordar ao som da passarada. Mas, diante dos muitos compromissos cotidianos na cidade, e como não posso me dar ao luxo de deixar definitivamente o cenário urbano, procuro conciliar da melhor forma uma coisa e outra. E foi exatamente nesse percurso entre a cidade e o sítio que aconteceu a história aqui narrada. Naquela noite, saí de casa de carona com um amigo, na sua motocicleta. Morávamos próximos e tínhamos um compromisso em comum na cidade. Por volta das 22 horas, já estávamos prontos para retornarmos. Nos despedimos dos demais companheiros de reunião e logo pegamos a estrada. Sem nenhuma preocupação ou receio, afinal aquilo fazia parte da nossa rotina, não sabendo nós que daquela vez seria bastante diferente. Logo que começamos a sair do perímetro urbano, estando ainda a estrada parcialmente iluminada pela lâmpada do último poste da avenida, observei à nossa frente o que julguei ser um cachorro, correndo à margem da rodovia, no mesmo sentido em que seguíamos. Até então, nada de incomum. Era costumeiro ver esses animais transitando à noite ao longo da estrada, muitas vezes levados por caçadores que se deslocam por dentro da vegetação que margeia a rodovia. Ainda assim, procurei ficar atento, não porque fosse algo extraordinário que me chamasse a atenção, mas por conta da nossa segurança. Animais à noite na estrada podem se assustar com o barulho do motor ou terem a vista ofuscada pelos faróis e, portanto, se comportarem de modo inesperado, e inclusive provocando graves acidentes nas estradas, ali, né? Eu não tinha certeza se o meu colega tinha observado o animal e eu queria poder alertá-lo caso percebesse algum risco à nossa segurança. Por isso mesmo, mantive os olhos fitos nele, especialmente agora que estávamos chegando bem perto. Qual não foi minha surpresa quando, de repente, o animal, pelo menos até aquele momento, achava que fosse cortou rapidamente a pista à nossa frente, indo para a margem esquerda da rodovia. Redobrei a minha atenção, pois agora contava com o possível retorno dele à sua trajetória inicial, o que nos colocaria em sério risco, dada a curta distância em que se encontrava. De olhos vidrados no bicho e pronto para alertar o meu companheiro caso percebesse qualquer sinal de que ele iria cruzar novamente a pista, comecei a perceber que aquele ser, parado à beira da rodovia, começou a avolumar-se, adotando uma posição agora ereta,
Numa fração de segundos, eu tentei encontrar em minha mente uma explicação plausível para aquilo que estava vendo. Assim, cogitei que o animal estava subindo em algum memorial ou estaca de demarcação comumente encontradas às margens da rodovia. Mas era grande a surpresa que nos aguardava. Agora, a poucos metros de distância e sob a luz intensa do farol da motocicleta, não tive mais como negar. Por mais improvável que parecesse, na verdade, se tratava de uma figura humana. Sim, era uma mulher, com roupas esfarrapadas e sujas e cabelos desgrenhados. Quando chegamos ao ponto em que ela se encontrava, observamos que fazia gestos ameaçadores, tendo as mãos crispadas e o cabelo cobrindo a sua face. O que é mão crispada, gente? Tem gente que... Oi, mão crispada, eu não sei o que é isso. Sinto muito, me desculpe a ignorância. E o cabelo cobrindo a sua face. Meu colega levou a motocicleta ao máximo de sua velocidade, mas em meio à escuridão que agora nos separava daquela estranha aparição, não tínhamos como não pensar nela nos perseguindo e até mesmo nos alcançando. Afinal, há pouco ela havia cruzado o nosso caminho de 4, com rapidez e bastante desenvoltura. Refeito do susto, embora ainda um tanto confuso, a primeira coisa que fiz foi perguntar para o meu companheiro de viagem o que ele havia visto. Temia que meus olhos tivessem me pregado uma peça, mas para o meu alívio e também para o meu assombro, ele relatou tudo exatamente como eu havia visto. Definitivamente, o que testemunhamos não foi algo comum. Não posso afirmar se era sobrenatural. Talvez nada além de uma mulher com problemas psiquiátricos vagando à noite pela estrada, somado à iluminação deficiente, entre outros fatores. Talvez nunca saberei de fato. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aquela foi uma experiência inesquecível. Gente, credo, a mulher passando de 4 rápido daquele jeito. E alta. Ficou de pé. Parecia um cachorro de início, mas tinha roupas esfarrapadas, fazendo gestos. Será que era uma entidade? Será que era um fantasma? Será que era uma mulher mesmo de carne e osso que não estava bem aí de suas faculdades mentais? Deixem suas opiniões. O que acham? Já presenciaram algo do tipo? O que fariam passando de moto do lado de um bicho desse? De carro ainda é menos mal, porque você tá lá dentro, o carro assim. Agora de moto, o negócio tá ali, ó. Ai, credo. E se resolve pular pra cima assim, que você na moto? E se você cai da moto e o bicho tá ali? Eu acho que, olha, até fraturado eu saio correndo num negócio desse. Meu Deus. Credo. Próximo relato. Comentem aí o que vocês fariam. Próximo relato, minha irmã e suas experiências sobrenaturais. Olá, Ana, tudo bem? É uma moça que nos conta. Espero que sim. Hoje venho compartilhar com vocês as experiências sobrenaturais que aconteceram com a minha irmã, que aqui vou chamar de Sofia. Se houver mais algum nome, estará devidamente trocado também. Então vamos lá. Sofia é minha irmã mais nova. Hoje ela está com 25 anos. Na adolescência, nós duas fazíamos guarda-mirim. E a primeira experiência sobrenatural dela foi lá. Ana, na guarda-mirim aprendemos muito. Lá tinha vários cursos artesanais, praticávamos vários esportes, tinha biblioteca, sala de jogos, quadra de vôlei, campo de futebol, canil com cachorros para adoção, porque lá também éramos defensores dos animais. Tinha até um chiqueiro com a porquinha chamada Dorothy, ou Dorothy, enfim, que faleceu de velhice. Nós acampávamos e por aí vai. Nos fundos da guarda-mirim tem uma mata fechada e quando acampávamos na guarda à noite, o professor sempre levava os alunos para brincar de esconde-esconde nessa mata. Ana, olha o perigo. Pois é. Mas moleque, você sabe, não liga pra nada. Hoje, mais velha, nunca que eu iria. Lá tinha vários afazeres que eram divididos entre os alunos. Numa tarde, estávamos na guarda-mirim e o nosso professor escolheu a Sofia
e mais um aluno para organizar a biblioteca. A sala da biblioteca era a última sala, que ficava do lado dessa mata. Era a mais distante do salão principal. Sofia e o outro aluno foram para a sala e, quando estava quase acabando, o professor chamou o outro aluno para fazer outra atividade e Sofia ficou sozinha na biblioteca porque faltava pouco para terminar. Foi quando uma mão branca passou na frente do seu rosto. Sim, Ana, era só uma mão. Ela se apavorou, correu para a porta para sair, mas a porta se fechou sozinha. Ana, a porta simplesmente não abria mais e ela gritava desesperada, tadinha. E nós lá fora, não sabemos como, mas nós não a escutávamos. De tanto ela gritar, alguns alunos que estavam na sala de jogos, que era mais próximo da biblioteca, conseguiram ouvir. Correram para lá e abriram a porta. A menina estava pálida, Ana, chorando muito de desespero. Até porque a porta não abria para ela conseguir sair. E aqueles segundos ali pareceram uma eternidade. Naquele dia eu levei ela para casa. Nós sempre fomos muito católicos. Então chegamos em casa e naquela noite rezamos o terço para ver se ela se acalmava e conseguia dormir. E ainda bem que eu e ela dormíamos no mesmo quarto. Então isso deixava ela mais tranquila. Segunda experiência. Um dia, já era fim de tarde, umas 6 horas da tarde, já estava escurecendo, minha irmã tomou um banho e foi para o quarto trocar de roupa. Eu estava na cozinha secando a louça para minha mãe começar a fazer a janta, quando de repente um grito, e era a Sofia. Corremos para o quarto e ela estava chorando, falando que no quarto, enquanto ela trocava de roupa, viu 2 sombras. A sombra dela e outra sombra que não era a dela. Ana, essa menina chorava, apavorada. Diz ela que era certinho uma sombra de uma silhueta humana, mas não era a dela. Ela percebeu a sombra e observou que era uma sombra maior do que a dela e não se movimentava como ela. Quando ela gritou, a sombra sumiu. Mais uma noite perturbadora para ela. Última experiência. Já mais velha, minha irmã organizou uma janta em casa. Eu já havia me casado, mas morava na casa ao lado da casa dos meus pais. Meus pais haviam viajado e só estava minha irmã e meu irmão, que aqui vou chamar de Lucas. Ficou só os 2 em casa. Então, chegou o fim de semana e minha irmã me chamou para jantar na casa dela e convidou também mais um casal de amigos. Nisso, jantamos, ficamos até tarde jogando conversa fora. O casal de amigos foi embora e eu e meu marido também já fomos dando boa noite e fomos para casa. Quando eu já estava deitada, meu irmão me liga e pede para eu ir correndo na casa deles. Cheguei lá, minha irmã, apavorada, disse que foi deitar para dormir. Quando apagou a luz e se deitou, viu uma sombra de um homem do lado da cama dela, como se estivesse olhando para ela. Era uma sombra escura, mais escura que o próprio escuro do quarto, sabe, Ana? E ela conseguiu ver nitidamente o que parecia ser uma pessoa. Aí ela pulou da cama, acendeu a luz e não tinha nada dentro do quarto. Aquela noite ela não dormiu. Ana, minha irmã não consegue nem ouvir o nome de um filme de terror. Ela não assiste. Se alguém começa a contar uma história de terror para ela, ou perto dela, ou ela sai, ou ela pede para a pessoa parar. Porque ela tem muito medo, mas muito medo mesmo. Até hoje, ela não consegue dormir sozinha em casa. Quando minha mãe morava com ela ia dormir junto com a minha mãe na mesma cama, já que o meu pai estava lá para a fazenda e minha mãe dormia sozinha. Eu também sou bem medrosa, mas graças a Deus eu nunca vi nada como ela já viu. Eu também não consigo dormir sozinha. Imagina se tivesse presenciado o que ela já presenciou. E são esses os relatos. Muito obrigada, Ana, por ler sempre os relatos que eu mando. Fico muito feliz e realizada. Um abraço para você e para os assombrados. Espero que gostem dos relatos. Um beijo para você e para sua irmã. Muito obrigada. Mas eu acho que ela tinha que ir atrás de saber o que acontece e estudar um pouco sobre isso para ela conhecer e perder esse medo. Talvez não seja, é lógico, não vou julgar. Eu também tenho medo. Se eu visse, porque assim, uma coisa é você falar, se eu ver agora aqui, tá de dia, tem gente ao meu redor. Mas quando você vê de noite, sozinho no quarto, sei lá, no escuro, acaba tudo a coragem.
Eu sei, mas quando a gente entende, quando a gente sabe o que pode ser aquilo, às vezes aquilo não é uma coisa ruim, mas alguma coisa precisando de ajuda, e às vezes é ela que pode ajudar, aquilo viu nela uma fonte de ajuda, talvez isso mude na cabeça dela e talvez ela não tenha mais tanto medo, porque é horrível viver com medo, com esse medo, entendeu? Saber separar o que é uma ficção, um filme de terror e o que pode ser ali a realidade, né? Que a realidade dela não é sempre como um filme de terror, aqueles monstros, aquelas coisas. O que tá ali nem sempre vai ser um monstro, vai ser um demônio, tal. Às vezes é só um espírito, às vezes até precisando de ajuda. Então, se ela souber, às vezes, como lidar com isso, o medo vai indo embora. Não que some totalmente, porque acaba sendo, muitas vezes, acredito que desconfortável, mesmo para quem já está acostumado, mesmo para quem sabe como lidar, ainda não é lá aquelas coisas muito assim, depende da pessoa. Mas acredito que seria bom para ela procurar entender. Às vezes ela tem essa sensibilidade, às vezes ela tem a mediunidade e precisa estudar e entender isso para ter menos medo, né? Ok? Fica a dica. Próximo relato. Alguém tentou me possuir? É uma pergunta. Olá, Aninha e assombrados, esse é o meu primeiro relato para o canal. Meu nome é Beltrano, mas pode me chamar de fulano. Tenho 43 anos e sou fã do canal Assombrado desde a época em que a Carol Capel mencionou o canal de vocês no vídeo sobre Stan Romanek. Sou muito fã de heavy metal e adorei saber que você também curte. Bom, vamos começar. Esse é um relato pequeno e o que vou contar agora aconteceu comigo em meados dos anos 2000. Precisamente entre 2006 e 2007. Moro em Corumbá, um bairro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Era verão, e numa noite, por volta de 1h da manhã, acordei bastante suado, sentindo um calor infernal dentro do quarto. Tava tão calor que até o ar do ventilador estava quente, ou seja, tava igual Rio Preto. Rio de Janeiro. Não é para principiantes, imagino, porque eu não conheço, mas diz que o Rio de Janeiro também, quando dá para esquentar, o bicho pega fogo também. Então, levantei da cama, saí do quarto e fui ao banheiro tomar um banho. Quando terminei, nem sequer me sequei. Saí do banheiro molhado mesmo e fiquei parado na frente da porta, né, para refrescar. Olhei pro meu quarto e pensei, caramba, se eu voltar pro quarto, eu não vou conseguir dormir. Provavelmente eu vou cozinhar lá dentro, né? Então olhei pro quarto da frente, que era o de hóspedes, e pensei, bom, nesse quarto tem ventilador de teto. Ele ventila bem forte. Talvez eu não sinta tanto calor nele. Fui até ele, entrei, liguei o ventilador de teto, deitei na cama e dormi. Quando foi lá pelas 3 da manhã, eu comecei a ouvir um sussurro feminino no pé do ouvido. Acordei, mas não conseguia me mexer e nem abrir os olhos. Parecia a paralisia do sono. Eu percebi que quanto mais a voz feminina sussurrava, mais me dava sono de novo. Lembro que eu já estava quase dormindo novamente quando eu senti as minhas costas pegando fogo. Era uma sensação horrível, quente demais. Eu me mexia forte na cama, tentando abrir os olhos e levantar, mas eu não conseguia. Com as minhas costas pegando fogo, senti também que estavam ficando dormentes. E foi então que senti o peso de uma pessoa pulando em cima de mim. E foi nesse exato momento que eu consegui abrir os olhos e levantar da cama num único segundo, de tão assustado que eu estava. Minha respiração estava muito ofegante. Eu ainda sentia as minhas costas formigando. O clima no quarto estava muito pesado, muito estranho, na verdade. Em pé, no meio do quarto, assim que eu levantei da cama, eu ouvi uma risada se desfazendo, ficando longe, depois sumindo. Meu coração estava a 1000. Fiquei ali pensando no que tinha acabado de acontecer, sem acreditar no ocorrido. Respirei fundo, saí do quarto da frente e voltei para o meu quarto. Nem sequer pensei no calor nesse momento. Não demorei a dormir.
E na manhã seguinte, passei o dia lembrando do que tinha acontecido sem entender nada. Passaram-se alguns meses e o ocorrido aconteceu mais uma vez, só que dessa vez não era um sussurro feminino no meu ouvido, mas era um rosnado de um animal. Um ser que eu não sabia o que era. E tudo aconteceu mais rápido do que da primeira vez. Senti tudo, a mesma coisa, minhas costas pegando fogo, dormência e o pulo em cima de mim. No pulo, eu consegui abrir os olhos e levantar da cama rapidamente. O clima no quarto estava estranho de novo e, em vez da risada se desfazendo, era o rosnado indo embora, ficando cada vez mais longe até desaparecer. Respirei fundo de novo e falei em voz alta. Você não tem permissão de me fazer nenhum mal. Meu Deus é maior do que o seu. Me deixe em paz e suma da minha casa. E desde então, nunca mais me aconteceu nada, graças a Deus. A única coisa que eu fico na dúvida até hoje é do porquê que aconteceu isso comigo. O que era aquilo? Será que queria mesmo me possuir? Por quê? Isso provavelmente não são perguntas que irão ficar sem respostas. Bom, Aninha, esse foi meu relato, mesmo que pequeno. Digitei pelo celular mesmo. Um beijo enorme para você e a todos os assombrados. Em breve enviarei mais um relato que aconteceu comigo. Tchau! Um tchau para você, um beijo, muito obrigada. Então, não sei se isso queria te possuir, mas estava ali. Querendo o quê? Será que estava no quarto? Alguma coisa que habitava aquele quarto? Por quê? Será que queria só te atazanar? Alguma coisa assim? Não sei. É como você disse, talvez nunca saibamos. Próximo relato. Relato sobre aparição espírita. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano. Hoje tenho 22 anos e moro aqui. Acho que você conhece aqui. Conhece. Bom, ele mora aqui em São José do Rio Preto. Bom, por volta do ano de 2019, quando ainda tinha apenas 18 anos, morava com os meus avós. Ambos são benzedores, numa cidade pequena aqui perto. Minha esposa já morava com a gente e em uma noite totalmente tranquila, assistimos um filme e fomos dormir. Quando por volta de 1h30 da manhã, a minha esposa, assustada, me cutuca, dizendo: Amor, tem alguém tentando abrir o portão. Ana, eu sempre fui medroso, principalmente à noite. Eu morria de medo de espíritos e tudo mais. Até porque isso era normal na minha casa, por ter vó e vô benzedores. Mas mesmo com medo, me levanto e vou até a janela da sala, olho pela janela e não vejo nada. Volto a me deitar. Mal peguei no sono e novamente um cutucão da minha esposa dizendo: Amor, tem alguém tentando abrir a porta da sala. Novamente me levantei, só que dessa vez ela se levantou e foi atrás de mim. Olhei para a porta e disse: Tá vendo? Não tem ninguém ali. E ela retruca: Tem alguém na porta. Não tá vendo? E eu já enfurecido disse: Mas você tá com sono, deve estar sonhando, vamos pra cama. E nos deitamos. Só para que vocês possam entender melhor, a porta do nosso quarto era daquelas de alumínio sanfonada. De alumínio sanfonada? E ficava trancada toda noite, para que pudéssemos ter mais privacidade. Quase pegando no sono novamente, de repente algo bate à porta do nosso quarto. Batidas de raiva, sabe? Tentando abrir a fechadura. Aquele barulho todo, batidas fortes também na parte de baixo da porta, como se chutassem. E foi quando a parte de baixo da porta arrebentou. Algo entrou no nosso quarto, derrubando tudo que tinha na penteadeira. Tinha uma cadeira ao lado da cama, onde a gente colocava a roupa para passar. Derrubou tudo. O que tinha em cima da cômoda, tudo foi para o chão também. Minha esposa me perguntava: o que você vai fazer? E eu jogando a coberta sobre as nossas cabeças e abraçando, respondi: nada, vamos orar, porque ele não pode tocar na gente. Oramos até que tudo passou. Aquela presença ruim saiu do quarto. Na manhã do outro dia, levantamos e arrumamos tudo no quarto. Fomos até a cozinha e, como de costume, meu avô já estava sentado lá,
e sentamos para conversar. E foi quando ele disse... Não, foi quando eu disse: vô, o senhor não sabe o que aconteceu essa noite? E ele calmamente... Sentamos lá e eu falei: vô, o senhor não sabe o que aconteceu essa noite? E ele calmamente respondeu: eu sei sim. Eu vi ele entrando no seu quarto, mas não podia fazer nada. Era para você. Mas você soube lidar com aquilo. Você é o herdeiro do que eu e a sua avó faz. A partir daquele dia, despertei minha mediunidade e descobri o dom que mais tinha medo. Bom, esse é o meu relato. E se você for hoje na casa da minha avó, ainda tem a parte de baixo da porta arrebentada, que usávamos para ser a entrada do nosso gatinho, enquanto ainda estávamos morando lá. Obrigada, eu adoro ver os seus relatos, porque sei que eu não estou sozinho nesse mundo doido de aparições e vozes. Exatamente. Conte a sua história pra gente, porque aqui você não está sozinho nesse mundo sobrenatural. Ok? Que interessante. Credo, gente, imagina as batidas e depois arrebenta a porta e alguma coisa entra no quarto derrubando tudo. E o que era? Meu Deus. Uau. Bom, então hoje você é benzedor também, ou será um, como vô e avó? Ai, ai, ai. Aqueles dons que você fala: obrigada. Tô rindo de nervoso. Ai, ai. Interessante, né? Ui. Próximo relato. Seria a tal forma pensamento? Vamos ver o que é aqui. Olá, Ana, querida. Eu sou a mesma do relato. Se a morte chama, eu continuo viva. Bom, como você pode ver, 2 anos depois, tô viva ainda. Brincadeiras à parte, sou do Paraná. Informação irrelevante, mas eu adoro quando as pessoas mencionam nos relatos de onde são. Sei lá, parece que personifica. Sim, quanto mais detalhes, na verdade, detalhes do tipo idade e local, nem que seja o estado, é interessante. Dependendo do relato, é interessante falar cidade, falar quando não tem nada demais, entendeu? Agora, quando é um negócio muito pessoal, que vai te identificar e você não quer que identifique, porque a história é meio envolvendo outras pessoas, aí é melhor não falar nada ou trocar o lugar. Mas quando não tem nada a ver, é bem interessante. Mas a idade eu acho sempre muito interessante colocar, como ela diz aqui, o estado, é legal. Bom, sou viciada no canal, só não assisto aos relatos de maledites, pois eu não tenho estômago para o nível de maldade e crueldade que o ser humano é capaz de praticar contra os seus semelhantes. Mas em relação ao sobrenatural, eu vivo uma dicotomia. Ao mesmo tempo que me provoca medo, me causa curiosidade. Eu acho que em todos. É o verdadeiro Deus me livre, mas quem me dera. Bom, vamos lá. O que eu vou relatar aconteceu durante o sono, de um sábado para domingo, no mês de fevereiro de 2023. Agora, naquele sábado, meu marido e eu passamos o dia brigados, por alguma besteira qualquer. Sabe quando uma coisa boba vai juntando com outras coisas bobas e aí vira um bololô? Em que os dois estão irritados e não têm ânimo, energia, nem vontade de sentar, conversar e se acertar? Foi o que aconteceu. Foi somente à noite que voltamos para casinha. Conversamos, resolvemos nossas questões e fomos dormir bem um com o outro. Mas não tem jeito, os sentimentos interferem, inevitavelmente, em nossa energia vital. Fui dormir muito cansada, como se estivesse com a bateria descarregada. Deitei e dormi em 5 minutos. Uma informação que não sei se é relevante ou não. Normalmente eu sonho a noite todinha, que até acordo cansada. Porém, meus sonhos não têm nexo e são contrários à realidade. Não são sonhos lúcidos, premonitórios, nada do tipo. É um besterol só. Voltando ao relato, deitei, dormi rápido, sonhei bastante, até que de madrugada aconteceu algo que eu não sei explicar se foi só mais um sonho, se vi algo no astral ou se vi algo nesse plano mesmo. Acordei do nada, olhei para o lado. Entre mim ali e meu marido havia uma sombra muito escura. Era uma silhueta, mas não humanoide, me observando. Levantei a cabeça do travesseiro, projetando o pescoço para frente, para forçar os olhos, tentando enxergar mais de perto aquela coisa, para confirmar se era real. Realmente havia algo ali. Me assustei.
Porém, deitei a cabeça no travesseiro e voltei a dormir num sono profundo. Tipo, ai, que nem a Chiquinha. Ave Maria. Ai, minha nossa, é a dona Clotilde. Ai, minha nossa, e desmaia. Voltei a dormir no sono profundo. Ao acordar pela manhã, me lembrava perfeitamente do ocorrido. Fiquei impressionada, amedrontada por dias, na verdade. Daí é que surge a minha dúvida. O que ocorreu naquela madrugada? Hipótese 1. Tudo não passou de mais um sonho? Como escuto no canal muitos relatos de pessoas que veem sombras, essa informação ficou no meu inconsciente e acabei sonhando. Ponto. Hipótese 2. Acordei, realmente, e vi algo que não sei explicar, me olhando. E aquilo me fez dormir novamente, sei lá, exercendo algum tipo de interferência sobre mim. Mas vejam, quando sou acordada repentinamente, como por um barulho, por exemplo, o meu coração falta sair pela boca. Eu levo muito tempo para me acalmar e dormir novamente. Eu não teria olhado, me assustado e voltado a dormir em segundos, de livre e espontânea vontade, como se nada tivesse acontecido. Pelo menos esse não é o meu padrão. Hipótese 3. Quem enxergou essa sombra foi o meu corpo astral. Foi ele que se assustou e voltou ao corpo físico, por isso eu não senti palpitações nem nada do tipo. E a percepção de estar deitando novamente no travesseiro não foi físico, e sim do corpo astral. Nessa hipótese, será que o que o meu corpo astral viu é o que chamam de forma-pensamento? Penso isso porque são os pensamentos / sentimentos densos que criam formas-pensamento, não são? Correto? E como houve alteração da nossa vibração pessoal e, consequentemente, do ambiente no dia anterior, penso que o que enxerguei, aquela sombra negra, era a energia densa residual. Bom, assombrados, no fundo nunca saberei o que aconteceu. De fato, nunca saberei o que aconteceu de fato naquele dia. Sinceramente, acredito na hipótese 3, do meu corpo astral ter visto algo que o corpo físico não veria. Também fico com essa. E vocês, o que acham? Grande abraço a todos, em especial aos meus conterrâneos do Paraná. Um beijo para você, muito obrigada. Também penso nessa possibilidade e faz sentido esse lance da forma-pensamento por conta da briga. Aquilo ter tomado forma, principalmente estando ali entre você e seu marido, né? Aquilo que gerou todo o desconforto durante o dia todo. Aquilo pode ter gerado uma forma-pensamento em forma de um ser, algo escuro ali, sei lá, né? Existem as formas-pensamentos em forma de cão negro, em forma larvas, enfim, né? Mas pode ser sim, pode ser isso. Cadê vocês? Próximo relato de hoje é este daqui. Minha bebê viu um anjo. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aninha, você já leu um relato meu e eu agradeço. Hoje venho aqui para contar a vocês o dia em que a minha bebê viu o que eu acredito ser o seu anjo da guarda. A minha bebê é uma menina linda, muito esperta e comunicativa. Porém, quando ela nos demonstrou que havia visto algo tão maravilhoso e lindo, ela não sabia falar ainda. Então ela se expressou através de gestos, falas de bebenês e muita emoção, pois ela estava eufórica e queria muito nos fazer entender. Então, falando na sua língua de bebê, muitas coisas das quais infelizmente não entendemos, em especial o pai dela. Sabe, Ana, aquele jeitinho de bebê, de subir na barriga e tentar falar? Pois bem, ela subiu na barriga dele, sentou-se e ele deitado vendo TV. Foi quando ela resolveu contar o que havia visto. Ela segurou o rosto dele. Quantos anos ela tinha? Ela segurou o rosto dele, olhando bem nos olhos, dizendo várias vezes, fazendo com que ele parasse de olhar para a TV. Eu, que estava deitada do lado deles, disse a ele: ela está tentando te contar alguma coisa importante. Aí ele parou de ver a TV e começou a questionar, começou a fazer perguntas a ela. Filha, eu sei que você está tentando me dizer algo, então me mostre com gestos. Como ele fazia? Ana, minha bebê de 1 ano e meio, se levantou, ficando em pé na cama. Então ela abriu os bracinhos bem abertos, o que nós entendemos que era algo grande.
Depois entendemos que seriam asas, pois logo depois ela se abaixou, mas não sentando. Sabe quando nos abaixamos meio corpo para falar com uma criança? Aí ela uniu as mãozinhas em direção ao pai dela. Ana, ela estava muito emocionada e feliz aquela noite. Mas agora que vem a confirmação. Sim, era um anjo. No dia seguinte, eu estava sentada à mesa, folheando um livrinho bíblico. Ela nunca tinha visto aquele livro. Foi aí que ela viu a imagem de um anjo. E ela, muito rápida, apontou o dedinho. E eu perguntei, foi esse, filha, que você viu ontem? E ela respondeu, aham. E balançou a cabecinha em sinal de que sim, era um anjo que apareceu para ela. Ana, eu fiquei muito emocionada e conto isso com muito amor. Hoje minha filha tem 7 anos e eu sempre conto para ela o dia que ela viu um anjo. Um grande abraço, Ana e assombrados. Fiquem com Deus e creiam nos anjos, pois eles existem sim. E é o tema da nossa caixa assombrada do mês de abril. Anjos. Ok? Sim, anjos existem e nem sempre trabalham na forma de seres alados. Acredito. Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Beleza. Olha aqui, de novo falando de anjo. Mais um relato aqui, ó. Era um anjo ou um demônio? É o próximo relato. Oi, Ana, sou a mesma pessoa que enviou o relato Rosto na Árvore. Por isso, não preciso me identificar. Mas eu quero mencionar uma coisa bizarra que aconteceu comigo uma noite. Teve uma época que eu estava um pouco afastado de Deus e o que vou contar para vocês me reaproximou dele. Ano passado, a mulher do meu primo, que vou identificar pelo nome de Kaique, estava prestes a dar à luz. Então, a esposa do Kaique estava prestes a dar à luz. Por isso, ela foi para o hospital, mas acontece que o bebê estava, sentado na barriga dela. E a pressão dela estava subindo e descendo. E por isso, a cesárea demorou. Se eu não me engano, eles esperaram 2 dias para fazer a cesárea, é isso? Em um desses dias, eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer naquele hospital. Eu sentia que ela ia perder o bebê. E eu chorava para minha avó materna, dizendo que eu estava com medo disso acontecer. Mas ela me acalmou, dizendo, calma, meu amor, ela é muito forte, isso não vai acontecer. Eu pedi para fazermos uma oração e foi o que fizemos. Minutos depois, o meu primo chegou, disse que o bebê já tinha nascido e que foi um alívio, para mim. Ana, passou-se algumas horas e eu já estava na cama totalmente grato a Deus. Mas eu não sei porquê, mas eu simplesmente falei, quero ver um anjo. Ana, depois que eu disse isso, eu senti um dedo descobrindo o meu pé e uma unha pontuda tocando nele. Aquele toque me arrepiou dos pés à cabeça e eu encolhi os meus pés. Depois de um tempo eu dormi. Hoje eu me pergunto se aquilo era um anjo ou um demônio. Eu não sei, apenas Deus sabe. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Eu não espero que vocês leiam, pois sei que tem muitos relatos para contar. Enfim, obrigado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ele falou, eu quero ver um anjo, e aí alguma coisa descobriu o pé e uma unha pontuda cutucou. Falei, pá, eu queria ver um anjo, não cutucasse meu pé. Será que foi algum espírito zombeteiro que deu uma zoada nesse momento? Ou o quê? Né? Vai saber. Cuidado com o que a gente deseja. Não, mas quem, né? É legal, assim, quem não quer ver um anjo? Tem um relato até bem interessante aqui de uma moça que viu no apartamento ele passando, assim, uma luz bem legal. Eu amava relatos também sobre anjos. Na banca de jornal tinha... Uma vez saiu uma revista com um VHS com relatos de as pessoas contando experiências que elas tiveram com os anjos. Eram relatos de anjos e eu amava. Porque naquela época a gente dependia do que passasse na TV sobre o assunto, ou comprar na banca de jornal, não tinha YouTube, canais e não sei o que, tudo isso aqui, né?
Vamos para o último relato desta noite, então, que é este daqui. Meu amigo veio se despedir de mim em sonho. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Tenho 26 anos e sou do Rio de Janeiro. E esse relato não terá nomes. Vim aqui contar o relato do sonho que tive e depois descobri que era uma despedida. Vamos lá. Ana, sonhei que estava em um consultório com alguém, mas eu não via quem estava comigo. Nesse mesmo consultório tinha uma rampa daquelas que levam ao necrotério. Normalmente em hospitais que são na parte de baixo... Normalmente em hospitais essas salas são na parte de baixo. Acho que é isso. Continuando. No sonho eu descia essa rampa e via que um lado era o necrotério e do outro lado deveria ser uma sala ou uma capela. Eu subia a rampa correndo, com medo, e escorregava para baixo e subia novamente até que me vi dentro do necrotério. Lá tinha pessoas vivas se despedindo de seus familiares, pois iriam partir, e pessoas falecidas com seus familiares chorando. Ao meu lado tinha alguém, mas eu não via quem era, Ana. Acordei assustada por volta das 9 da manhã. Guarde essa informação. Nesse mesmo dia, contei o sonho a uma amiga e ela disse para eu ficar tranquila, que só era um sonho, mas no fundo eu sabia que algo ia acontecer. Ao passar do dia, eu estava agoniada e decidi dormir, quando recebi uma mensagem da minha melhor amiga, dizendo se poderia me ligar, e eu disse que sim. Ana, quando ela me ligou, exatamente às 2h40 da tarde, nunca vou esquecer desse horário, o meu mundo caiu. O nosso melhor amigo, nosso irmão, tinha partido dessa vida. Ana, ali meu chão abriu e se formou um buraco, pois o meu melhor amigo tinha ido embora por conta de uma infecção urinária. Eu perdi as minhas forças naquele momento. Lembra que eu falei para guardar aquele horário das 9 da manhã? Então, ele partiu esse horário. Que dor que eu sinto, até hoje. Isso aconteceu em dezembro de 2022, 2 dias depois do meu aniversário. Quando contei esse sonho para minha mãe, ela me disse que... Beijo. Tá. Só dando tchau aqui. Chique. Contei esse sonho para minha mãe e ela me disse que ele veio se despedir de mim em sonho e não pude ver ele para não ficar com isso na cabeça ou perturbada. Desculpa o relato grande se tiver algum erro, pois estou escrevendo pelo celular e chorando muito. Então, essas despedidas em sonhos acontecem de várias formas. Cada um tem um tipo de sonho. Alguns sonhos são mais agradáveis, são bem claros, com a pessoa ali realmente olhando para você, às vezes num jardim, falando, olha, eu preciso ir, não sei o quê, mas sabe, dando um recado bem direto e claro. Outros é algo meio que a pessoa fala, olha, eu preciso fazer uma viagem. Você fala, nossa, sonhei com alguém que estava falando que ia viajar, mas na verdade estava partindo. Alguns sonhos a pessoa só vê a outra pessoa, às vezes sorrindo, e nada mais, aí só depois você vai entender, porque ela veio se despedir. No caso dela, ela viu ela viu o hospital, provavelmente ele faleceu no hospital, né, porque se ele estava com uma infecção urinária, deve ter dado septicemia, alguma coisa assim, né, e ele pode ter falecido aí no hospital e deu essa visão a ela, ou alguma outra coisa deu essa visão a ela, né, do que estava acontecendo, o que aconteceu. É triste, né, mas é interessante como os avisos vêm, não é? Bom, sinto muito pelo seu amigo, muito triste, mas é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!